seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, hoje chegamos ao nosso último dia falando da temática sobre educação física e inclusão. No nosso momento anterior, nós falamos um pouco em como planejar essas aulas de educação física e demos também algumas sugestões de atividade que você, professor de educação física ou não, professor do Fundamental 1, possa trabalhar na escola ou dentro da própria sala, num grande espaço ou num pequeno espaço com esses estudantes. Falamos um pouco sobre a questão do conhecimento corporal e da aptidão física, não é? Que hoje a educação física não deve ser vista mais como uma aptidão física, apenas como competição, e sim o conhecimento corporal desses estudantes. É preciso que desde a infância eles comecem a ter esse trabalho e essas atividades sejam proporcionadas a eles para que eles vão crescendo com esse conhecimento do corpo, do potencial do corpo, dos movimentos do corpo deles. Falamos um pouco também sobre a questão das funções cognitivas que esse trabalho da educação física ele traz com ele, né? Como ele trabalha a memória, como a educação física trabalha a atenção e o raciocínio lógico nas crianças. Então, nós falamos um pouco sobre cada um desses aspectos no nosso momento anterior e como é importante, né, o trabalho da educação física também nessas áreas. Não é? Na educação física não vamos trabalhar apenas o corpo, não é? Trabalha-se também essas funções cognitivas e há aprendizado também dessas funções durante a educação física, durante as brincadeiras, durante os jogos. Bom, falamos que a educação física ela não é de rendimento, ela não é de competição, uma competição de um contra o outro, não é para ver quem é o melhor, quem é mais forte, quem sabe mais. Não é? Na educação física, a ideia tem que ser outra. Esse olhar da educação física de competição, de rendimento físico, ele já foi deixado para trás, não é? Hoje em dia, a gente tem que olhar para a educação física como uma cooperação. É a mesma atividade, está aí um cabo de guerra, mas não um contra o outro. Não é? Tem o grupo ali, são as equipes, uma contra a outra, mas com a cooperação, com a ajuda, utilizando essa empatia com o colega, utilizando o raciocínio lógico, qual é a melhor estratégia a ser utilizada. Aqui está um exemplo do cabo de guerra, mas como é que eles vão se organizar enquanto equipe, não é? Com cada equipe, com um estudante com deficiência, não é? Porque estamos falando do público-alvo da criança com deficiência, e aí como eles vão se organizar? Então, é mais voltado para o olhar da cooperação do que da rivalidade. Aqui é importante, eu acredito, pontuar uma pequena diferença que parece ser insignificante, mas que precisa ter esse contexto compreendido pelo professor para que na sua prática ele faça de fato, não é, a inclusão acontecer. Aqui a gente percebe duas pessoas, usuárias de cadeira de roda, praticando aí o basquete. Não é? Então, a esse tipo de atividade, a gente chama de educação física adaptada. Vamos seguir para o próximo slide e a gente vai perceber que nesse slide nós temos uma criança usuária de cadeira de rodas, também jogando basquete, mas com uma criança que não tem deficiência, pelo menos física, não é aparente, ela não tem. Então, a esse movimento, a esses grupos, a gente chama de educação física inclusiva. Então, uma pequena diferença entre as duas, que é importante o professor compreender
para que no seu dia a dia ele aplique da melhor maneira possível. Enquanto na educação, eu vou voltar novamente, enquanto na educação física adaptada, as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência, elas são agrupadas e feito ali uma atividade com eles. Já na educação física inclusiva, essa atividade é feita com todos, crianças com e sem deficiência. Aqui nós temos, não deve ser pensado só como esporte, a educação física não deve ser pensada só como esporte, não é? Ela deve ser pensada influenciando o cotidiano dos praticantes através de uma interdisciplinaridade. O educador deve ir além de sua área e buscar pontos de contato em outras disciplinas. Nós falamos um pouco, no momento anterior, sobre essa questão de como é vista a educação física, não é? Nesse momento dessa atividade, dessa prática de esporte ou de alguma atividade de movimento, é importante que também no seu planejamento o professor de educação física ele procure os outros professores das outras áreas e proporcione essa interdisciplinaridade. Como no caso das ciências, então, durante as aulas de ciências, os estudantes estudam o corpo, as partes do corpo, o funcionamento da respiração, e esse assunto ele pode ser trazido na prática pelo professor de educação física, não é? Então, essa interdisciplinaridade é importante, não só com ciências, porque mexe com o corpo, mas também com o professor de matemática, não é? Jogos a serem aplicados com esses estudantes nesse momento, tendo essa interdisciplinaridade, por que não uma atividade de xadrez, utilizando as próprias crianças, não é? Fazendo os movimentos das peças e aí utilizar a matemática envolvida nisso. Enfim, é importante que esteja ali dentro da aula do professor, não é? Essa interdisciplinaridade. Até para o aluno ter essa melhor consciência, trazer ali para o ao vivo, para o ele fazendo, ter essa consciência, formar essa percepção, não é, do que está sendo o conteúdo da sala de aula com a atividade que ele está fazendo, que nem percebia anteriormente que ligava uma coisa à outra, tirar da sala de aula e vir para a prática. Bom, a educação física, não é, também contribui para um desenvolvimento físico, intelectual, social e psicológico, através de jogos e brincadeiras. Então, quem pensa que a educação física não é apenas um momento de prazer, um momento lúdico, um momento de brincadeira, que ali não há aprendizagem, não é? A gente sabe que não é verdade, que na educação física, além da interdisciplinaridade, os estudantes estão ali trabalhando o social, a cooperação, o respeito ao outro, ao tempo do outro, não é? Então, tudo isso é envolvido durante essa aula. E muitas vezes nós, professores, nem percebemos, não é? Então é importante esse planejamento para que a gente consiga encaixar todo esse perfil de estudante, não só o estudante com deficiência, o estudante que está ali acima do peso e tem uma vergonha do seu corpo, não é? Então, o mais alto, o mais baixo. Nesse planejamento, o professor deve incluir atividades que todos participem, não é? Que todos saiam dali daquele momento de prazer e também de aprendizagem. Por trabalhar através do movimento todas as questões pessoais e interpessoais, pode, através de adaptações dos esportes, com jogos sem regras pré-estabelecidas e brincadeiras, estimular a participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. E então você pode perguntar, mas a gente viu ali atrás, alguns slides atrás, que tem uma separação de educação física inclusiva e da educação física adaptada,
não é? E aqui nós voltamos a falar de adaptação. Nesse caso da adaptação, estamos falando dos recursos, estamos falando do ambiente, essa adaptação do ambiente, a adaptação dos recursos que vão ser utilizados. Por isso é importante, tão importante, o planejamento do professor, não é? O conhecer o estudante que vai participar dessa aula, se essa aula está adaptada para que todos possam participar igualmente e assim aproveitar ao máximo esse processo de ensino-aprendizagem, essa brincadeira, esse convívio social. Então, ajustar o material, ajustar o espaço, ajustar o tempo, combinar com os estudantes, não é? As regras, criar novos jogos, fazer com que os estudantes participem dessa construção dessas atividades, não é? Então, trabalhando assim a autonomia deles, o raciocínio, a memória do que já aprenderam, não é? O que podem trazer para aquele momento, para ter a inclusão de todos participando dessas atividades. Bom, e é nesse contexto que a inclusão deve ocorrer, num contexto de prazer, num contexto planejado, mas que seja prazeroso para os estudantes, que tenha a participação de todos os estudantes, independente do seu tamanho, do seu peso, da sua deficiência. Esse momento da educação física é um momento muito importante e que as crianças tanto esperam por esse momento no dia a dia da escola. Por hoje ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado. Gostaria de agradecer a você, professor da Sala de Recursos, professor do AE, que sugeriu essa temática para a gente. Espero que você tenha gostado. Qualquer sugestão ou dúvida, deixa nos comentários e a gente está aqui para te escutar, para ler seu comentário e ter essa interação com você. Até mais!